Então, para falarmos sobre a reforma tributária na educação e os aspectos legais do ProUni, nós temos como convidado aqui hoje o Emerson Casale, que é diretor da CBPI, o Antônio Eugênio Cunha, que é diretor da FENEP e também diretor da Sala do Saber lá no Espírito Santo, nosso parceiro aí na FENEP. Que bom estar com você, Eugênio. E também o presidente do Cinep Rio Grande do Sul, Bruno Eizeric, que também é diretor da Faculdade Monteiro Lobato. São os meus parceiros aí na FENEP também, na política estudantil. Na política estudantil, não, mas institucional, falando então aí dos nossos desafios, das nossas batalhas, quando a gente fala de educação privada aqui no Brasil. É um prazer estar com vocês. É um assunto muito importante. O Casale esteve ontem no Congresso com a Amabile, já tem novidades para que a gente possa falar hoje para todo o nosso Brasil da reforma tributária e os aspectos legais da educação e também em relação ao nosso ProUni. Então, eu vou passar para você, Casale, nesse momento. Você tem aí em torno de 20 minutos para passar para nós o cenário político no Congresso, para que a gente possa depois trazer o Bruno e também o Eugênio e tê-los também nesse debate, fazemos algumas perguntas relacionadas à reforma tributária, educação e ProUni. Obrigado, professor Barbieri. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, parabenizar aqui a FENEP e suas lideranças na pessoa do presidente Adhemar, parabenizar a organização, o 4º Congresso, um grande sucesso, aliás, um sucesso crescente, esses congressos, né, dentro de uma estratégia de unir o setor, e agora um grande desafio, porque a elevada qualidade das palestras, e essa anterior à nossa com a professora Guiomar e a professora Amabile foi realmente brilhante. Então, nós temos aqui o desafio de fazer um painel também muito bom. Muito difícil alcançar o que elas fizeram, né, que foi sensacional. Mas vamos em frente. Eu queria também, enfim, cumprimentar aqui os demais painelistas, o professor Eugênio, o professor Bruno, enfim, e a gente está aqui para fazer esse debate. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, tá? Para que ela sirva de roteiro para a nossa... Ela já está visível? Ainda não, Casale. Agora sim. Agora sim. Para que ela possa servir de roteiro para a nossa conversa e para que ela também tenha aqui alguns elementos para os nossos educadores, para os dirigentes de escola, porque eu acho que a gente vai precisar de um grande engajamento de todo o setor educacional nesse tema. Tá? A gente vai trazer aqui um conjunto de informações e eu acho que isso vai ficar bastante visível, né? Só começando um comentário, em 2015, o professor Eugênio era presidente da FENEP, e aí, enfim, através da Amabile, a gente começou a trabalhar junto para evitar esse aumento de custo que uma reforma do PIS/COFINS traria para o setor, né? E aquilo era muito eminente. E tem 5 anos que nós nos juntamos com outras instituições do próprio setor de ensino, com outras instituições de outros setores, e a gente conseguiu segurar esse processo. Só para a gente ter uma ideia do valor da atuação das nossas instituições, e aqui eu coloco em especial da FENEP, né, mas também do Cinep, enfim, e de todas as outras, do Fórum aqui também, se a gente calcular que em praticamente 6 anos que a gente segurou isso, foi 5% a menos do faturamento de cada escola, a gente vê o valor dessa atuação institucional. Então, é muito importante que todo mundo valorize e participe desse processo junto às instituições, né? Eu vou comentando aqui, essa apresentação, ela também, a gente tem compartilhado toda essa discussão dentro do Fórum de Entidades, né, que reúne entidades que têm muito ensino superior e tem ensino básico, e aqui a gente tem falado aí, aqui tem uma representação de
de mais de 80% da educação brasileira. Bom, de uma forma sintética, nós representamos algo muito importante, todo mundo sabe, para a educação do país. São 15 milhões e meio de alunos, 75% do ensino superior está na educação particular, 20% do ensino básico está na educação particular. Esses 20% do ensino básico garantem uma educação de altíssima qualidade. Quando a gente pega o PISA, né, e faz a comparação com os outros países, a gente vê o PISA das escolas particulares brasileiras está no nível de primeiro mundo, enquanto o Brasil não se posiciona bem, mesmo com o apoio das escolas particulares. Então, aqui estão alguns dados. Enfim, e pela escola particular existir, o Estado deixa de ter 225 bilhões de reais por ano de custo. Então, não faz sentido não estimular isso. É preciso estimular a educação particular pela qualidade e pelo que ela representa também na própria equação fiscal do país. Esse slide aqui, a nossa mensagem é desmistificar algo assim que surgiu, uma premissa errada que leva a propostas equivocadas. Então, o que a gente ouve é algo do tipo assim, a educação particular é para rico. E todos vocês que são educadores sabem que existem diferentes realidades dentro da educação particular, né? E quando a gente pega aqui, tem um estudo que o Instituto Semesp fez, com base na PNAD, do IBGE, que mostra o seguinte, eu não vou entrar em detalhe nos gráficos, tá? Aqui tem um gráfico de qual o perfil no ensino infantil, no fundamental, no médio, no superior, mas eu vou resumir aqui, para a gente ganhar um tempo, eu vou resumir assim, qual é o perfil de renda no ensino particular. Então, até as classes D e E, que têm uma renda familiar de até R$ 1.045 per capita, aí você considera aí uma família de 4 pessoas com uma renda de 4.000, elas representam mais de 40% das vagas no ensino particular. Tá? Então, definitivamente, não são famílias ricas. Né? Quando a gente inclui a classe C, a classe média, a gente está falando, né, de uma renda até 3.000 por pessoa, 3.135, é mais de 80% dos alunos do ensino particular. Então, não faz nenhum sentido falar que é para rico e, diante disso, tem que tributar o quanto puder a escola particular. Né? Já seria um absurdo conceitual, mas, do ponto de vista de tributário e de progressividade do sistema tributário, é um absurdo. Então, diante disso, é preciso ir com muito cuidado nas propostas. E quando a gente mostra esses números, realmente assusta. Inclusive quem formulou, né, quem pensou essas propostas, né, achando que valeria aumentar a tributação sobre o ensino particular. A gente vive um cenário muito preocupante, porque temos 5 propostas, algumas sinalizações interessantes, até sobre algumas propostas que não são boas, assim, a proposta inicial não é boa para a gente, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse cenário para todo mundo ter uma noção do que pode vir pela frente, tá? A gente tem, novamente, a unificação do PIS/COFINS, que eu comentei no início, né, que há um bom tempo nós conseguimos segurar. Eu vou falar um pouco dela. A unificação do PIS/COFINS é uma proposta do governo, tá? A PEC 45 é uma proposta do Congresso. Ela não só unifica PIS/COFINS, como outros impostos, como IPI, ICMS e ISS. Então, ela acaba também trazendo um impacto muito severo, caso não haja um tratamento diferente para a educação. A gente vai comentar. Tem a desoneração da folha de pagamentos com a criação da CPMF, está aí um positivo, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente por quê. Tributação de dividendos é um tema que merece atenção, e a gente viu na imprensa toda uma discussão sobre fim de dedução de gastos com a educação no imposto de renda, né? Eu também vou fazer um comentário sobre isso, e a gente também chegou a alguns números e mostrou no governo, mostrou no Congresso, né? E o pessoal realmente viu que não faz sentido. Então, seguindo aqui
na apresentação, eu comentei que existem duas propostas que unificam impostos. Esses são impostos sobre o valor da mensalidade, tá? Uma proposta, ela já está bem concretizada, ela fala o governo mandou para o Congresso, fala de uma alíquota única de 12%, e a educação é simplesmente o setor mais que está, assim, entre os que têm a maior aumento de carga. Nós temos muitas instituições sem fins lucrativos, que hoje não pagam 0% de PIS/COFINS, que vão para 12%, né, por fora. Enfim, eu vou comentar sobre isso. Então, a educação muito penalizada nessa proposta, apesar das conversas que a gente teve antes e depois com o próprio ministro, e ele entendeu que isso precisava de outro tipo de solução também, né? E no Congresso tem a PEC 45, que aqui já seria em outra escala. A alíquota, quando você junta ICMS, ISS, IPI, enfim, você determina uma alíquota única para tudo, aí a gente ia falar de 25% ou mais. Tá? Essa proposta está andando no Congresso, deve ter um relatório em breve, né? E ontem teve audiência pública, e a professora Amábile representou lá o setor, foi muito bem, e tivemos bons sinais, né? Muitos bons sinais até do próprio relator, né? Então, a gente tem uma expectativa de um tratamento diferenciado. Esse trabalho de anos que a gente tem feito, o setor tem feito, a FENEP tem feito, o Fórum tem feito no Congresso, a gente vê aí embaixo, ou seja, numa pesquisa no final do ano passado, quando estava se falando da reforma tributária, 76% dos parlamentares disseram que a educação tinha que ter um tratamento diferenciado, 76%. E eles pesquisaram saúde, pesquisaram transporte, vários outros temas. A educação foi assim, é o tema principal que tem que ter um tratamento diferenciado, né? Então, diante disso, a gente continua o trabalho no sentido de tentar mostrar a importância da educação, de tratar a educação de uma forma diferente, que isso faz sentido e é inteligente, né? Bom, essa tabela eu não vou detalhar aqui, tá? Ela é simples, ela só mostra um pouquinho como muda o cálculo hoje, né? Mas eu não tenho a pretensão de que todo mundo entenda de imediato, mas eu vou só fazer um comentário, tá? Hoje, você tem um valor da mensalidade, você paga um ISS de 2% a 5%, ou 0%, dependendo da instituição, né? sobre o valor da mensalidade, e você paga um PIS/COFINS hoje de 3,65%, né? Aqui falando quem é do lucro presumido e lucro real. Então, e tem várias coisas que você compra que tem PIS/COFINS embutido, enfim, e o fato é que se você pegar o valor, né, sem esses impostos e calcular 12%, agora vai ser 12%, não mais em cima do valor total da mensalidade, mas em cima do valor da mensalidade sem o ISS e sem o PIS/COFINS. Se você calcular aqui os 12%, aqui daria 11,14, era 3,65, aqui veio para 11,14, isso impacta até o ISS um pouquinho, e você precisaria ter um aumento na mensalidade de 6,11% para a escola efetivamente ficar com o mesmo valor que ela tinha, tá? Que ela precisava, ou seja, para ela manter a pequena margem que tem, para ela manter a condição de manter o salário dos professores do jeito que é, ou seja, a situação atual, ela precisaria aumentar 6% a mensalidade, né? Enfim, a gente sabe que isso não é trivial. Isso é nesse caso, porque se a gente pega quem é zero aqui de PIS/COFINS, e são vários casos, esse aumento aqui vem para 10,5%, tá? Então, por exemplo, quem tem ProUni, e que o PIS/COFINS é pago através de bolsas, né? Enfim, não é que quem tem ProUni não paga PIS/COFINS, paga através de bolsas, né? Enfim, você teria aqui um aumento de 10,5%. Só mostrando, em termos de alíquotas, né, o que a gente está falando, assim, só para ter uma visão de impacto. Então, a gente tem um pedaço da educação brasileira hoje que está em 3,65%, o outro está zero ou perto de zero, né? Que são sem fins lucrativos e o ProUni, vem todo mundo aqui para 12%.
A diferença é que é calculado por fora, como eu falei, né? Não é mais calculado, não considera o próprio imposto na base de cálculo. Bom, isso daqui corresponde a uma alíquota por dentro, se considerasse o imposto, em torno de 10,5%. Tá? Isso varia em função do ISS. Então, esse é o pulo. Assim, equivale a mais ou menos um pulo aqui do 3,65, mais uns resíduos tributários, que a gente chama de resíduos tributários, para 10,5%. Impacto na educação. Tá? Então, dos nossos 15 milhões de alunos, qual é a dimensão do impacto? Nas filantrópicas, pela imunidade, a gente não teria esse impacto nesse momento, né? Ou seja, preservada a imunidade, preservada essa situação, né? não teria um impacto. Nas escolas que estão no Simples, nas pequenas escolas, né? Teoricamente também não deve ter impacto, mas isso daí tem que ver como o Simples vai ser adaptado aí à própria CBS, tá? Então, falando quem é mais impactado diretamente, a gente vai falar aí no ensino básico, a gente vai falar de quem está nas instituições sem fins lucrativos e que não tem o SEBAS, então seria algo em torno de 1,25 milhões de alunos, e as escolas particulares normais com fins lucrativos, enfim, que algo em torno de 3,16 milhões de alunos, e que não estão no Simples, tá? E que não estão no Simples. No ensino superior, a gente está falando aqui de 900 mil alunos nas instituições sem fins lucrativos e 4,24 milhões de alunos hoje com fins lucrativos, mas que tem ProUni e que consegue abater uma parte significativa desse PIS/COFINS, né? Se conseguir preencher todas as vagas, não pagaria todas as vagas de bolsas, não pagaria o PIS/COFINS. O que tem de importante? Essas daqui hoje saem de 0 para aqueles 12 por fora, né, que dá 10,5 por dentro, mais ou menos. Então, o impacto na mensalidade aqui é de mais ou menos 10,5, né, um número aí só para a gente ter uma referência. Então, a gente está falando de 6,38 milhões de alunos com aumento de 10,5%. É um aumento pesadíssimo. E na educação básica com fins lucrativos, que já paga os 3,65 de PIS/COFINS, né, com aumento para esse equivalente a 10,5, a gente vai estar falando aqui um aumento em torno de 6%. Tá? Então, 3,16 milhões de estudantes com aumento de 6%. Agora, imagina num contexto desse, né, do país, para além em qualquer contexto, até de crescimento, isso daqui seria algo muito difícil, né? É um país que vem de crises econômicas sucessivas e agora com essa crise do Covid, toda essa dificuldade, você conseguir repassar um aumento desse para a mensalidade, né? E como o mundo está olhando isso? Né? O mundo, de 102 países, 65 isentam a educação. 20 países cobram entre 0% e 10%. Então, se hoje a gente considerar que a gente cobra 5 de ISS e 3,65 de PIS/COFINS, a gente já está aqui nos 20. Se vier a CBS, a gente já fica aqui entre os maiores do mundo. Se viesse um IBS de 25%, seríamos campeões mundiais de carga sobre a educação, né? Outra informação importante, a maioria dos países também permite deduções, né, de gasto com educação no imposto de renda, com limitações, assim como ocorre no Brasil. E o que a gente sempre fala é que a mensalidade escolar, ela no fundo, você tributar é um absurdo, porque ela praticamente é um imposto adicional, porque você já pagou todos os seus impostos, né, em tudo que você consome, etc., e você ainda, para ter uma educação de qualidade ou em quantidade, né, você tem que pagar, né, e você desonera o Estado, né, então você ainda tributar isso é algo que, na nossa visão, enquanto setor, não faz sentido. No ProUni, gente, tem uma questão, o ProUni, o foco dele, né, você troca bolsas por impostos, você paga impostos. Na medida que você tira o PIS/COFINS do ProUni, né, ele deixa de ficar atrativo, porque para muitas instituições dá 10% de bolsa, e a instituição tem uma rentabilidade baixa, para compensar um pouquinho de RPJ, CSLL, não vale a pena. Então, com isso, a gente prevê o esvaziamento do ProUni, de imediato perdendo mais ou menos 1/3 das vagas. Tá?
Uma coisa importante, o ProUni, cada estudante custa R$ 4.600 por ano para o Estado. Um estudante no ensino superior público, aqui os números têm fontes diferentes, a gente tem números que falam em 43 mil por ano, tem diferentes números. O INEP, ele fala ali em 28,6 mil por ano. Pegando esse número que é um pouco mais baixo, né, do que é o gasto orçamentário aí do ensino superior público, custa 16% um aluno do ProUni, em relação a um aluno do ensino superior público. Quando a gente olha a qualidade da avaliação, ela é exatamente a mesma, por 16% do custo. E no ProUni, aí, dados lá do próprio Capelato, lá do semestre, ele estava comentando que é onde tem a menor evasão, menor de todas, evasão é o aluno do ProUni. Menor do que o FIES, menor do que o aluno normal do particular, menor do que o ensino do aluno normal do ensino público. Tá? Bom, aqui, rapidamente, existe uma proposta de se criar uma CPMF e desonerar parcialmente a folha de pagamentos. E aí vem aquela pergunta, né, como o senso comum é que CPMF é ruim, até porque ela, no passado, foi criada para aumentar imposto, né? Aí vem, e como a gente vai ser a favor da CPMF? Sim, assim, a CPMF, ela representa um pequeno custo adicional, né? Enfim, aqui o governo fala em 0,2 vezes 2, enfim, 0,4 por transação, ao tempo em que ela desoneraria a folha de pagamentos, em grande parte, tá? Então, para uma escola particular, provavelmente essa mudança na linha do que o governo, por exemplo, está propondo, ela pode significar 5, 6, 7% a menos. Tá? Então, de custos, né? Ou seja, você vai ter mais custo com a CPMF, mas você vai ter menos custo, porque vão reduzir os encargos sobre a folha. Hoje a discussão, vou ser bem rápido aqui, é que você desoneraria completamente o primeiro salário mínimo de todas as pessoas e desoneraria parcialmente o restante do salário. Então, o governo fala em 50%, mas também já fala em 25%. Ou seja, o que significa isso? Em vez de pagar 20%, né, do INSS, se desonerar 50%, significa que você vai pagar 10%. Se desonerar 25%, significa que você vai pagar 15%. Você pagava 20%, vai pagar 15%. Então, como ficaria? Se você pegar um professor, por hipótese, tá, que ganhasse 3.045, ou um funcionário, enfim, ganhasse 3.045, hoje a parte patronal, os 20% dá R$ 609. Quando a gente pega aqui hoje, com a proposta do governo, o primeiro 1.045 seria zero, e o restante, os outros R$ 2.000 aqui do 3.045, se for 50% a menos, seria 10%. Então, viria para R$ 200. Então, você sairia de 609 o encargo para R$ 200. Então, o impacto que teria seria essa redução do encargo menos o aumento que a gente teria com a CPMF. Esse é o chamado setor de cadeia curta. Então, realmente, o impacto seria muito positivo para o setor, tá? Então, ir desmistificando, parando para pensar, né, e não indo na CPMF é ruim, a gente faz essa avaliação. Um outro tema também que a gente colocou no início é a tributação de dividendos. Existe uma discussão sobre isso há anos no país, né? O país, na década de 90, entendeu que era melhor aumentar a tributação dentro da empresa e não tributar de novo o empreendedor depois que ele recebesse o lucro da empresa. Agora o país está entendendo que é melhor que tributar também o empreendedor depois no lucro, até diminuindo um pouco a tributação da empresa, né? Então essa é a discussão que tem hoje, você tributar a distribuição de dividendos, mas reduzir o imposto de renda e a contribuição social, o imposto de renda, no caso que eles estão falando em diminuir, e tem toda uma discussão sobre o imposto de renda da pessoa física também, né, de aumentar a faixa e rever as deduções, que é isso que a gente estava preocupado, né? Bom, o que se espera é que essa mudança para uma pessoa jurídica que trabalha em lucro real, o impacto seja relativamente pequeno, né?
Mas quando a gente fala de empresas menores, onde a própria remuneração ali do trabalho do empreendedor está ali, o impacto acaba sendo grande. E a ideia seria tributar ou 15% desse dividendo distribuído, ou você jogaria para dentro do seu imposto de renda normalmente, o valor que recebeu, e aí ia aplicar as diferentes faixas, né? Então, essa é uma discussão. Existe toda uma discussão sobre a necessidade disso para dar mais progressividade no modelo, que isso gera distorções, mas, enfim, o fato é que tem uma tendência de impactar negativamente, especialmente as escolas menores, tá? A gente conseguiu, até no projeto de lei, estabelecer que quem, enfim, faturasse, a gente queria até 4.800, pelo menos, fosse isento na distribuição. Conseguimos que fosse pelo menos 2.400, mas, assim, a ideia deles não era isentar ninguém. Pode ser que a proposta do governo venha no sentido de não isentar ninguém, tá? Bom, por fim, aqui a questão das deduções de gastos com a educação. Eu queria só trazer um número também, que é o seguinte: novamente, na hora de divulgar a proposta, nós vamos acabar com a dedução de gastos com a educação, porque isso beneficia os ricos. Então, nós fizemos um estudo, né? Quando eu digo nós, aí reúne as pessoas das nossas instituições, né, que participam com o nosso apoio, enfim, e chegamos numa simulação. A partir de hipóteses, chegamos a alguns números, e depois esses números eles não eram incoerentes com alguns estudos do próprio governo, mas que mostra o seguinte: classe A e B vão ter mais ou menos umas 450 mil famílias beneficiadas com a dedução, né? E aí elas vão conseguir de volta, a gente colocou aqui, estimando que seja o valor máximo, R$ 979 de volta, tá? Classe C e D, que se beneficiam da dedução, né, ou seriam prejudicadas com o fim da dedução, aqui a gente está falando de algo em torno de 7 milhões de famílias. E que, se a gente colocar para elas o valor de 534, né, que é o valor de 15% lá no imposto de renda, né, a gente, enfim, teria aqui o valor total, que hoje é o benefício que se tem com essa dedução de imposto de renda. Mas o que eu quero dizer com isso daqui? Numa mensalidade, numa anuidade de, eventualmente, R$8.000, de R$10.000, numa anuidade de R$10.000, R$534 é mais do que 5%. Para a família C e D, isso significa um aumento de carga tributária grande. Chegando aqui na reta final, eu não preciso nem dizer do impacto que teria tudo isso na educação. A educação já está sofrendo todos esses impactos, e o impacto teria isso para o país, né, para o futuro do país, enfim, na redução de investimento. E aqui não é só existe uma coisa que é muito importante, eu acho que merece uma discussão. Quando vem um aumento esse aumento provavelmente não vai ser absorvido só pela escola. Provavelmente ele não vai só para a mensalidade, né? E, em qualquer caso, você vai ter prejuízo para os professores também, né, para toda uma base de educação, dos investimentos futuros, enfim. Um cenário de qualquer aumento de carga sobre o setor seria muito ruim para o futuro do país. E, diante disso, aqui, a gente vai para a tela final. O que a gente tem defendido, né, ou algumas visões, e aqui talvez com algum ajuste de posicionamento de uma outra coisa do setor, mas a ideia básica é que a gente precisa pelo menos manter a carga no setor. Para isso a gente precisa de uma alíquota diferenciada, que seja neutra para o setor nesse imposto sobre consumo. Precisa isentar CBS e IBS no ProUni, manter o ProUni. Se o Brasil precisava era avançar para o pró-básico, né? Esse é o desafio. Porque é um programa muito barato e muito bem sucedido, e a isenção para as entidades sem fins lucrativos, né? Ou, se o país quisesse avançar de fato, mais ele poderia falar seria importante isentar a mensalidade escolar, como a gente viu que 65 de 102 países do mundo fazem. A desoneração da folha de pagamento, a gente acha que é importante avançar nessa substituição pela CPMF e desonerar o máximo a folha de pagamento, inclusive os outros encargos, né?
Na questão da tributação de dividendo, a gente acha que essa mudança pode ser feita desde que traga neutralidade para as empresas maiores e que não atinja os pequenos empreendedores, como hoje está muito direcionado. E na questão da dedução de gastos, seria manter dedução de gasto com a educação. Bom, com isso daqui, eu encerro, só antes de entrar no debate, deixando uma mensagem. Eu queria voltar, assim, são 6 anos, a gente, por conta desse PIS/COFINS especificamente, a gente conseguiu economizar o que seria 5% de todo o faturamento de cada escola. Então, quando a gente está falando de tudo aqui, a gente está falando de coisas até muito maiores hoje, de mudanças até muito mais profundas no sistema. Isso vai impactar os nossos próximos 20 anos, 10, 20 anos, né? Enquanto setor, enquanto empresas, enquanto empregadores, enfim. Então, é fundamental o engajamento, e aqui, hoje, nesse mundo digital, o contato com o parlamentar ele é mais fácil nas redes sociais. Se a gente conseguir o engajamento e até por cartas, enfim, o Bruno fez uma proposta nesse sentido, a gente está avançando nisso, a gente tem feito muito contato com os parlamentares, o trabalho na imprensa tem sido intenso do setor. É muito importante o engajamento de todo mundo, é muito importante que o pai de aluno saiba que a gente vai ter que a gente tem esse desafio, e é agora, a discussão está acontecendo, a decisão pode ser rápida. Enfim, com isso eu agradeço a atenção de todos, peço desculpas se me estendi um pouquinho mais aqui no tempo, e devolvo a palavra ao nosso professor Barbieri aqui. Casale, muito obrigado. Essas explanações para quem chegou após o início da nossa live. O Casale faz um trabalho com a FENEP e também no Fórum de Entidades Representativas do nosso setor e apresentou para a gente o cenário político sobre a reforma tributária e os reflexos na educação e principalmente no ProUni. Então, Casale, foi no tempo, está ótimo. Vou passar agora para o professor Eugênio. Professor Eugênio, aí do Espírito Santo, a Escola da Educação Básica tem como transferir esses custos para as famílias? O que poderá acontecer caso ocorra este aumento no tributo? Então, com a palavra, professor Eugênio. Você tem, Eugênio, 5 minutos. Vou precisar, acho que um pouco mais, rapaz. O assunto é muito sério. Mas vou tentar cumprir nesse horário. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar desse painel, cumprimentar o Bruno, você, Barbieri, como gestor, o Bruno também como gestor de instituições de ensino, o Casale, que sempre faz uma apresentação brilhante, com um trabalho muito importante para todos os gestores educacionais desse país, né? Nós estamos vivendo um momento que ele tem que ser considerado como muito grave se nós não trabalharmos direito. E grave não é só para o setor, as empresas do setor educacional, é grave para o país. Acontecer uma mudança na tributação, crescendo os valores a serem recolhidos pelo governo, é coisa muito prejudicial para todas as famílias brasileiras. Tá? Tentando responder o que o Barbieri me perguntou aqui, primeiramente eu queria afirmar, e acho que o Casale concorda comigo, o Brasil precisa de uma reforma tributária, correto? Agora, não precisamos de uma reforma tributária em que não também provoque o aumento de tributos. Nós precisamos organizar essa questão de cobrança de tributos, que é um samba do crioulo doido, dando sempre uma insustentabilidade jurídica, correto, a todas as empresas, aí não é somente escola, do nosso país. Então, nós precisamos realmente de uma reforma que simplifique e que acabe muito com os litígios já existentes. Nós não somos contra uma reforma, nós somos contra aquilo que vai onerar, e não é a empresa, vai onerar os tomadores dos nossos serviços e, consequentemente, teremos dificuldades dentro das nossas instituições. Como o Casale disse na apresentação dele, nós temos como tomadores de serviços educacionais, principalmente as classes C, D e E. Nós estamos falando eu anotei aqui, em torno de
82% até no ensino superior, aproximando de 90%. Essa é a população que compra o serviço da escola particular. Como disse Casale, isso não é atividade vendida a ricos. Eles também usam esse serviço, mas eles não são a maioria das nossas famílias que tomam serviço, principalmente da educação básica. É bom a gente sempre falar assim, o ensino superior tem 75% de todas as matrículas do país, correto? Isso são quantos? 6 milhões de alunos. A educação básica tem 20% de todas as matrículas do país, são 9 milhões. Estamos falando de um universo de 15 milhões que podem vir a ser impactados somente tirando, de princípio, né, Casares, se o Simples Nacional não sofrer nenhuma modificação, como vem sendo dito pelo governo e pelos parlamentares. Mas, mesmo assim, ainda resta, quem está fora do Simples, se eu não me engano, 9 milhões de pessoas sendo impactadas. A educação básica tem como absorver esse custo adicional e repassar para o valor das mensalidades? Aí é bom a gente olhar como é que está o cenário econômico do país. As classes mais favorecidas, A e B, pouco sofreram, apesar de também terem tido impactos, com as questões que nós estamos vivenciando desde 2016. A coisa não está acontecendo agora. De 2016 para cá, nós viemos tendo uma crise econômica muito acentuada que levou ao desemprego, redução da renda, correto? Perda de compra das famílias, e isso foi muito afetado nas classes C, D e E. O orçamento familiar está sendo revisto frequentemente e o poder de compra desse dinheiro praticamente está sendo reduzido. Como é que nós, escolas, vamos levar para a mensalidade mais um acréscimo no nosso serviço que se refere a tributos? Seria uma inconsequência do governo se eles não observarem, como o Casale disse, o que tem de diferente na educação para essas famílias. As escolas, nesse momento, se fizerem acréscimos de valores tributários na mensalidade, vai estar perdendo alunos. E aí, Casale, Barbieri e Bruno, quando nós falamos de perder matrículas porque as famílias não terão capacidade de compra, significa dizer, na educação básica, os alunos que saírem da escola particular têm um caminho, é a escola pública. E na escola pública, ao chegar, e Casale deu uns números importantes que eu não cheguei a anotar, nós vamos fazer um aumento do custo do governo para abrigar essas famílias que chegarem. O custo educacional vai se tornar maior, não é? Enquanto no ensino superior, eu considero muito mais grave, porque o aluno que deixa de matricular, se rematricular no setor privado, ele não tem outro caminho, porque ele não consegue se transferir para a escola pública de nível superior. Então, ele desiste. E aí nós temos um problema para o país, que é a falta de mão de obra qualificada, que a gente está deixando de produzir. Então, Barbieri, em cima dessa pergunta, repassar aumento de tributos já é complicado. Mas nós temos uma outra associação com isso que pode tornar uma bomba, que é o quê? Com o efeito da pandemia, nós tivemos que nos reinventar. E nessa reinvenção, o que nós fizemos? Nós investimos em tecnologia, treinamento de professores, preparação da estrutura que nós abrigávamos antes para que possamos atender de novo as famílias com segurança. E isso também impacta na formação de nossos preços. Então, nós temos um conjugado de coisas que nós temos que ter uma análise carinhosa, com muito cuidado, para que, primeiro, possamos atender essas famílias C, D e E com tranquilidade, manter o sonho de cada uma delas, que é ter uma matrícula na escola particular para galgar melhores posições no seu futuro, fazer mudança da sua vida e, ao mesmo tempo, ajustarmos
o preço desse serviço para que a escola também consiga administrar sem trazer prejuízo, já que a margem de lucro, como muita gente acha, a escola, dono de escola, ganha 30%, 40% de resultado. Não é essa a realidade. A realidade nossa é um resultado de 6% a 8%, se nós trabalharmos muito bem ainda a inadimplência, que poderá vir a ser impactada, sim, se nós promovermos aumento do valor da mensalidade. Então, tem um conjugado de coisas que, nesse momento, temos que ter muito cuidado, né? E os números do Casale demonstram, assim, qual é o carinho que nós, gestores, e que a população deve ter em relação à educação nessa reforma tributária que está aqui apresentando. Certo, Eugênio, muito obrigado pela explanação. Eu também tenho uma instituição de ensino e, pela minha instituição, já passaram 6.433 alunos pelo ProUni, sendo que 50%, com bolsa de 50%, foram 4.029, com bolsa de 100%, 2.404. Ou seja, nós atendemos as classes C, D, E, como o Casale mesmo nos apresentou, e se nós não tivermos o ProUni, todos esses alunos estarão fora do mercado de trabalho, e nós teremos aí uma estagnação muito grande nas nossas empresas, em todos os setores, porque realmente vai faltar mão de obra. Obrigado, então, Eugênio. Agora eu vou passar para o Bruno. Bruno, aí de Porto Alegre. Existe alguma forma de compensar esse aumento de tributo e que os preços das unidades escolares não venham a ser ainda tão impactantes? Não. Mas vamos lá. Eu vou ser muito direto. Não, mas vamos lá. Não, mas eu quero os meus 5 minutos, tá, Barbieri? Vamos lá, mas eu respondi a pergunta. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasília, com Casale. Bom dia, Espírito Santo, com Eugênio. Bom dia, Paraná. Bom dia, mas disseram que o nosso mediador está em Maceió. Então, bom dia, Maceió, com Barbieri. É muito bom poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero dizer o seguinte: a palestra da Guiomar no início dessa nossa manhã foi inacreditável, fantástica, mas eu quero falar para quem está nos vendo agora que essa nossa palestra, ela trata de um tema tão importante quanto, que é como nós vamos pagar para fazer aquilo que a Guiomar propôs antes, né? Nós estamos falando aqui sobre sustentabilidade das nossas instituições. Eu sei que pode ser um tema mais árido, eu sei que é um tema mais árido, mas é muito importante que todas as lideranças, que todos os diretores, que todos os professores que estão nos vendo, nós temos mais de 5.000 inscritos, não sei quantos estão nos vendo agora, se são 5.000, se são 6.000, mas são pessoas que precisam estar cientes de tudo que está acontecendo, né? É muito importante, e eu quero falar sobre um lobby do bem. Eu acho que nós temos lobby do bem. O trabalho que o Casale e a Amable estão fazendo em Brasília, defendendo a educação, é aquilo que nós chamamos do lobby do bem. A palavra lobby no nosso país, né, ela tem sido associada, né, a questões que são feitas por debaixo do pano, que procuram benefícios, que procuram tirar proveito. Mas o que nós estamos falando aqui é no lobby do bem, é de poder mostrar para os nossos deputados, para os nossos senadores, o equívoco que é essa reforma tributária. E como muito bem dito pelo Eugênio, nós precisamos de uma reforma tributária, mas não é essa reforma tributária que nós precisamos, né? E eu quero voltar lá para 2012, e eu sei que eu estava junto com o Barbieri, junto com o Eugênio, quando, graças à FENEP, nós conseguimos barrar a criação do INSAIS. Vocês se lembram disso? Eugênio se lembra, Barbieri se lembra, o Casale não estava conosco ainda, mas nós conseguimos barrar a criação do instituto proposto pelo governo federal, queria transformar toda a rede pública, toda a rede privada de ensino superior em concessão pública. Então, foi um movimento político que nós fizemos, e é importante que os nossos diretores, que os nossos professores, que as nossas lideranças entendam a importância desse movimento político. Porque se nós não estivermos organizados, e nós estamos muito organizados a nível de federação, né? Se nós não estivermos organizados nas bases,
as reformas vão passar. As reformas vão passar e elas vão prejudicar as nossas instituições. Eu fico muito preocupado, e existe uma frase que é muito usada, né? Não podemos tributar quem produz. No nosso caso, nós, além de tributar quem produz, nós vamos tributar quem desonera. Então, pensa bem, né? Existe aquela grande frase, não vai se tributar quem faz o Brasil, quem produz, quem faz acontecer a economia. Não, nós, além de fazer acontecer a economia, nós estamos desonerando o Estado, e é um número absurdo, são 225 bilhões por ano. Então, vejam bem, então, por isso que eu digo, eu quero me ater aqui um pouco mais, Barbieri, ao aspecto político, ao quão é importante os nossos diretores, os nossos professores, as nossas lideranças saibam o que está acontecendo, né? Nós não temos dúvida que o ano de 2020 foi um ano muito complicado, né? E muito complicado, principalmente quando a gente fala de educação infantil, né? Quando a gente fala do ensino superior, né? Educação infantil, nós tivemos cancelamentos, evasões, né? O ensino superior, eu sei que o Antônio e eu sei que o Eugênio Barbieri sentem isso há mais tempo, que a crise no ensino superior, ela não é de hoje, né? Todos nós esperávamos que 2020 seria um ano que a economia ia decolar e nós, quem sabe, íamos retomar alunos, né? Mas, assim, então é uma crise muito grande, foi um ano muito complicado, onde nós tivemos que, muitas vezes, ainda brigar com poderes públicos, porque queriam congelar mensalidades e propor descontos, então, assim, é um ano complicado. Agora, é um ano que nós temos que ficar muito atentos para o que está acontecendo em Brasília. É um ano que nós precisamos estar atentos. É fundamental o ensino, que nós, como educadores, e nós, como setor educacional, façamos pressão nos nossos deputados e nos nossos senadores. Eu tenho convicção que, se não for 100%, 95% dos nossos deputados e senadores estudaram em escolas privadas. E os filhos deles e as esposas estudam nas nossas escolas, nas nossas universidades. Nós temos acesso a essas pessoas. E muitas vezes nós temos que entender que os deputados e senadores, e o Casale vive isso diariamente, não têm conhecimento do que é o setor educacional. Então, cabe a nós, como pessoas que estão em contato, e é por isso que eu peço que os nossos diretores, né, contatem, que estão na base, os nossos diretores estão na base aonde estão esses deputados e esses senadores. E esse ano é ano eleitoral. Esse ano é ano eleitoral, então os senadores, os deputados, eles vão para a base. Eles vão querer eleger pessoas que lhes deem sustentação. E essa é a hora do nosso diretor de escola chegar para o seu senador e para o seu deputado. Como é que o senhor vai votar na reforma tributária? O senhor sabe que, em relação à escola do seu filho, vai acontecer isso, isso, isso? A FENEP vai disponibilizar, o Casale está trabalhando neste documento, um documento para que o diretor de escola entregue para o deputado. Isso vale para todo o Brasil. Isso é muito importante. Eu fico muito triste, mas eu quero dizer que nós temos deputados e senadores que auxiliam a escola, que trabalham com a gente, mas nós temos lá em Brasília, né, Casale, uma bancada da bola, uma bancada da bala, a bancada evangélica, mas nós não temos uma bancada da educação. Não é possível que nós não tenhamos, né, uma organização para que a gente possa defender os nossos interesses, e são interesses legítimos, são interesses de quem faz o Brasil acontecer, de quem desonera o Estado, né? E vamos pensar também em eleições, né? Nós temos eleições esse ano, e eu quero fazer agora um chamado direto lá para o Ceará, né? Porque o professor Ayrton, presidente do Cinep, é candidato a vereador. Vamos votar lá no Ceará, no professor Ayrton. Vamos votar para vereadores em candidatos afinados com o nosso discurso.
a candidatos que nós sabemos que vão defender a escola privada. Né? E eu acho que tem duas coisas ainda, eu nem sei se eu estou perto do fim do meu tempo, né? Eu quero dizer o seguinte, nós aqui no Rio Grande do Sul, e mesmo que o Casale tenha falado lá que a filantropia, né, nesse momento ela está meio de lado, não, nós não podemos, o governo a qualquer momento, ele pode simplesmente acabar com a filantropia. Então, nós temos que estar atentos, Neste momento, o que está proposto, ele não atinge de forma direta todas as instituições. Mas se nós deixarmos, o governo vai pegando uma beirada aqui, outra beirada aqui. Quando a gente vê, e eu falo muito pelo Rio Grande do Sul, onde nós temos a filantropia muito forte, vão acabar com a filantropia, vão tentar de novo acabar com a filantropia. Então, cabe a nós, como lideranças, e isso é muito importante, que nós fiquemos atentos. Eu sei que nós temos muitos professores nos assistindo agora. E é importante que esses professores saibam que se nós tivermos menos alunos, se nós tivermos mais impostos, nós vamos ter menos professores. Isso vai gerar desemprego. E não é um desemprego porque nós queremos, é um desemprego porque nós não vamos conseguir pagar os professores. Então, é importante que fiquemos atentos. Eu sei que é uma fala mais árida, a gente não está falando sobre como educar, sobre como trabalhar com ensino híbrido, sobre como fazer uma educação melhor. Mas nós precisamos pensar na sustentabilidade das nossas instituições. E sempre lembrando, é muito importante também que a gente possa trabalhar nos nossos estados e nos nossos municípios com parcerias público-privadas. É um caminho muito importante que nós temos. O custo do aluno da rede privada, já foi dito aqui, ele é mais barato que o custo do aluno para a rede pública. Então, vamos trabalhar com parcerias público-privadas. Eu sei que lá em Maringá, Barbieri, vocês trabalham com isso. Eu sei que o Eugênio também trabalha com isso aí em Aracruz. Então, assim, vamos trabalhar com voucher, vamos trabalhar com escola charter, vamos trabalhar com compra de vagas, porque essa é uma grande oportunidade que nós temos, porque nós oferecemos um serviço melhor com um custo menor para o Estado. Então, assim, Barbieri, obviamente, né, infelizmente, nós vamos ter que brigar politicamente. E para brigar politicamente, nós precisamos ir na base. E na base, nós vamos precisar dos nossos diretores. O trabalho que a Amabile e que o Casale estão fazendo em Brasília, ele é incrível. Mas se nós não formos na base, aqui eu faço um apelo aos nossos diretores. Nós precisamos dos diretores de escola que acionem os seus deputados, que acionem os seus senadores, porque nós não vamos conseguir suportar mais esse aumento de custo para a rede privada. Obrigado. Muito obrigado, Bruno, pelas suas explanações, pela sua defesa do nosso setor. Casale, você disse aqui nas suas explanações, nos seus slides, sobre a empresa optante pelo Simples. Mas nós temos aqui a Cláudia de Tupã e temos também a Ana Rocha, que gostaria que você reforçasse um pouquinho o que, nesses projetos de lei, iriam impactar de forma tributária para as empresas optantes pelo Simples. Bom, para as empresas optantes pelo Simples, a gente tem uma dúvida de como isso vai ser tratado, né? Porque no Simples você paga vários impostos em uma guia, né, no DAS, de como seria tratada essa carga que hoje está lá de PIS/COFINS e que ela vai até, se não me engano, até 3% no caso do Simples, depende do faturamento. A princípio, tudo que é falado é que não vai ser mexido no Simples. Tá? Então, ou seja, que não teria impacto no Simples. Aí vem o impacto no que o Simples compra. Né? Como eles colocam que você vai ter uma neutralidade final, ou seja, então os bens vão ficar mais baratos, o serviço vai ficar mais caro, serviço de segurança, de informática, não sei o quê, mas a carteira vai ficar mais barata, enfim. A ideia é que mais ou menos esses custos se equilibrem, mas aí é algo assim que precisaria ainda ser comprovado. Em relação, agora,
uma coisa importante, o Simples está na mira de tiro, tá? O ministro, essa semana, comentou, né, a questão de existe toda uma discussão de reduzir o patamar do Simples, que hoje vai até 4.800, né? Existe toda uma discussão, se fala, o Simples tem o incentivo fiscal, né? Assim como o ProUni, se fala, um gasto tributário. Aí a gente diz assim, mas o gasto tributário é muito mais eficiente do que o gasto orçamentário que se tem com várias coisas, né? E no caso do Simples, a discussão é a mesma. A gente tem um gasto tributário no Simples, tá, mas tudo bem, mas tem 10,7 milhões de empregos das pequenas empresas. Se não tivesse essa situação, a gente teria um custo muito maior. Me permita fazer só mais dois comentários rapidinho aqui, Barbieri. Em relação a essa questão da filantropia, Bruno, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção no setor é como o setor, às vezes, não comunica vários setores não comunicam a realidade. A filantropia, ela paga impostos através de bolsas. Não é assim, você paga 20% a menos e você não vai fazer mais nada. Não, você paga 20% através de bolsas, né? Então, tem toda uma discussão sobre isso que eu acho que é importante. Queria comentar aqui, o Eugênio foi muito preciso ao falar assim, é lógico que a gente precisa simplificar o sistema tributário brasileiro, é lógico que ele é muito problemático, né? Mas a gente é muito importante não onerar, especialmente quem emprega mais, né, que são os serviços, né? E aí, a partir da simplificação, a gente tem um ganho coletivo muito grande, a economia andar mais, e esses setores hoje que sofrem mais até com a própria complexidade avançarem. Então, esse é um outro ponto importante. E, por fim, aliás, fazer mais dois comentários rápidos. Na pergunta para o Eugênio, e eu acho que tanto o Eugênio quanto o Bruno colocaram isso muito bem, quem paga a conta desse aumento é todo mundo. Primeiro, quem paga a conta é o consumidor, mas eu não consigo repassar esse valor todo ao consumidor, lógico, né? Então, quem paga a conta também passa a ser a empresa, no caso, a escola, a instituição. E é lógico que a instituição vai ter que equacionar custos, né? Então, é lógico que o professor, que é o principal custo, vai ter prejuízo com essa situação. Então, aí vem o que o Bruno colocou, ou seja, o diretor de escola, eu diria até que para além do deputado e do senador, que é fundamental que ele faça esse trabalho, ele tem que conversar com os pais e com os professores, porque todo mundo aqui vai ser impactado pela situação. Então, bom, eu devolvo a palavra aqui agradecendo, e só desculpa, um último comentário não posso deixar de fazer. Ontem, no Congresso, o relator da reforma, o Agnaldo Ribeiro, ele comentou que vai, sim, buscar uma solução para a educação. Provavelmente, ele falou de uma devolução de impostos, especialmente para as classes menos favorecidas, enfim, eles estão pensando em algum tipo de solução, mas até agora a gente ainda não viu que solução seria essa. Então, eu agradeço, Casale, agradeço ao Bruno e também ao Eugênio, e deixo 1 minuto para cada um de vocês, para que a gente possa fechar esse nosso 10º painel e já passarmos para o Alice, que já está aí do nosso ladinho, certo? Vamos lá, primeiro, Eugênio, por favor. O som, Eugênio. Inicialmente, agradecer aí a todos que estiveram nos ouvindo, correto? E dizer, esse momento que nós estamos tendo hoje, ele é muito importante. Ele é fundamental para que os nossos gestores possam observar e não deixar no esquecimento, porque nós temos que formar os preços do nosso serviço, tentando adivinhar o que vai acontecer para 2021. Mas essa é a atividade que a gente tem que fazer. Portanto, eu desejo a todos que as suas previsões possam ocorrer com sucesso. No mais, agradeço a possibilidade de ter participado junto de todos vocês. Obrigado. Acho que o Barbieri me chamou, mas ele estava com o microfone desligado, então acho que era isso. Então, deve ter. Imagino que seria. Não tem mais ninguém fora eu aqui, então, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer ter estado com vocês essa manhã. Precisamos de cada um de vocês para que a gente possa ter força em Brasília. E eu vou terminar com uma frase que eu ouvi que é muito interessante, né?
Feijão e político só funciona na pressão. Então, vamos fazer pressão, vamos ter representatividade para que a gente possa barrar essa reforma tributária naqueles aspectos que não nos interessam. Obrigado, Bruno. Vou passar para você, Casale. Deixa aí uma mensagem futurista para todos os gestores e também educadores que estão nessa sala neste momento. Bom, obrigado, Barbieri. Para mim foi um prazer, uma satisfação participar desse painel com vocês, enfim, pessoas que eu convivo e admiro muito. Parabenizar de novo a organização, e aí na pessoa do professor Ademar, presidente da FENEP. E eu diria que hoje, que eu acho bastante importante olhando para o futuro, né, que a gente consegue aqui, através dessa rede, estar falando com algumas mil pessoas e passando uma mensagem que antes não chegava. Então, hoje a gente tem um potencial de olhando para o futuro, de atuar, de fazer, e sempre na direção do que o Bruno colocou ali, do que seria, assim, buscando o bem. Ou seja, a gente está aqui, quando a gente está se posicionando, não é assim, a defesa de um lucro de alguém avarento, não. É a defesa do futuro do país que a gente está fazendo. E todo mundo faz o seu trabalho aqui de uma forma muito legítima e honesta nas instituições, enfim. E eu acho que a gente cada vez mais vai avançar para ter essa comunidade toda de defesa da educação ativa e para um futuro melhor do país, trabalhando para um futuro melhor do país. Obrigado. Então, agradeço a você, Casale, presidente da CBPI, agradeço também o Eugênio, lá do Espírito Santo, agradeço ao Bruno pela participação, também quero agradecer aí a organização pela confiança na coordenação desse painel. Muito obrigado. Wallace, é com você aí de Brasília. Um grande abraço.